Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de estudos sobre teologia e nós estamos falando sobre a relação da teologia com a religião. Nós vimos no vídeo anterior, você pode assistir o vídeo número 1, que a religião é a vida do homem nas suas relações sobre-humanas, isto é, a vida do homem em relação ao poder que o criou, ou seja, o poder de Deus, a autoridade suprema acima dele, ao ser invisível, com quem o homem é capaz de ter comunhão. Então nós vimos também que religião é a vida em Deus, a vida com Deus. A verdadeira religião fala de um relacionamento, de intimidade com Deus, vem da palavra original religar. O homem se religando, voltando a ter conexão, uma relação harmoniosa com Deus. Religião é a vida em Deus, porque este ser invisível, ou seja, Deus, essa autoridade suprema, esse poder com quem o homem se relaciona, são um em Deus, e conhecê-lo, na genuína expressão do termo, é ter vida eterna. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Os atos religiosos são como uma nota promissória que nós temos, que só tem valor quando assinada e rubricada por pessoas idôneas. Ou seja, só tem realmente valor espiritual os atos religiosos se realmente forem feitos com a motivação correta e com uma pessoa idônea. E além disso, podem-se comparar os atos religiosos a uma espécie de papel moeda, cujo valor depende de haver no tesouro daquele governo, daquele estado, o seu equivalente em ouro. Lembrando sempre que ouro, na Bíblia, tem o simbolismo de santidade. É isto que o apóstolo Paulo ensinou nos 3 primeiros versículos do capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz o seguinte: não havendo amor depositado no coração, nenhum dos nossos atos, até o de entregar o nosso corpo para ser queimado, tem o mínimo de valor espiritual ou valor religioso. Então, partindo desse princípio, segue-se daí, como nós já falamos aqui, que os atos do corpo têm apenas valor relativo e não intrínseco. Todos os seus merecimentos lhes são emprestados a partir do coração humano. Os atos servem para exprimir a condição do nosso espírito, pelo que o seu valor é apenas declarativo e não intrínseco ao homem. Então, o essencial em religião é o estado da nossa alma, ou então o estado do nosso coração, em todas as nossas ações ditas religiosas. Como já dissemos aqui, são os meios pelos quais se revelam as condições do homem interior. Então, é muito importante esse conceito do homem interior, de como está o nosso coração com relação aos atos, ou seja, aquilo que fazemos em nome de Deus, em nome da religião cristã, em nome do cristianismo. Como é que está o nosso coração? O que nos motiva? O que nos leva a isso? É muito importante nós pensarmos nesse sentido, ok? Nunca também será demais acentuarmos aqui essa verdade, devido à sua importância capital para aqueles que desejam cumprir os seus deveres diante de Deus. Muito grave é o erro em que muitos laboram, trabalham, se esforçam de confundir a religião com as suas manifestações, como aconteceu, por exemplo, com os fariseus, que valorizavam muito a parte externa da religião, os ritos cerimoniais, a parte externa da religião, como diz Mateus 7:23, e então lhes direi abertamente, Jesus dizendo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a verdadeira religião envolve culto, envolve sacrifício próprio, envolve oração, e não raro se manifesta através das obras de beneficência. Essas coisas, porém, não formam a essência da religião, a essência do religare de Deus, pois são apenas manifestações do espírito religioso. A glória da religião, a essência da religião não se acha naquilo que podemos fazer ou fazemos, mas senão na realidade de um Deus bondoso, misericordioso, de uma comunhão íntima entre Deus e o homem, reiterando
aquilo que nós estamos falando aqui, a religião é a vida em Deus. A verdadeira religião, a essência da religião é uma vida em Deus, da religião cristã. Claro que nós estamos falando da cosmovisão cristã, bíblica, profética, cristã, que se manifesta em obras variadas. É claro, além da religião ser a vida em Deus, ela se manifesta em várias obras para benefício da humanidade e, lembrando sempre, para a honra e glória do Criador. Não é para exaltar o eu, o ego, o ser humano, mas sim para a honra e glória do Criador. Então a verdadeira religião, a religião verdadeira, ela é verdadeira na proporção em que possui e realiza a ideia da personalidade de Deus, das suas relações então com os homens. Os povos em todos os tempos se compenetraram na importância desse princípio, e daí o grande esforço humano que fizeram, os homens, por descobrirem a verdadeira ideia da personalidade de Deus e das suas relações com todo o mundo. Todas as grandes religiões do mundo, assim as de hoje, como também as do passado, as da antiguidade, não são contos do vigário. Antes, representam um esforço extraordinário do homem para se apossar, para adquirir, para absorver a verdade. Não há nenhuma religião que se empoderasse de um povo fundada simplesmente no engano, no embuste, originada, por exemplo, de um simples impostor. Pode enganar-se todo um povo por algum tempo, uma parte do povo por todo o tempo, mas não se pode enganar todo um povo por todo o tempo, já dizia Abraham Lincoln, ok? Então há sempre algo de verdade em todas as religiões, tem todas elas alguma noção de respeito a Deus e também com relação a Deus e as suas relações com o mundo. Se sabe, se bem que não tenham alcançado a verdadeira ideia, essas religiões diferentes do cristianismo, se bem que não tenham alcançado a verdadeira ideia da personalidade de Deus e das suas relações, é claro, com a criação. Nesse sentido, então, todas as religiões são imperfeitas e têm, de alguma maneira, enganado os seus adeptos, seus seguidores, ministrando-lhes a verdade de mistura com o erro. Então a gente não pode dizer que é tudo um erro. Existem algumas verdades ali que são realmente verdades universais, mas se misturou a verdade com o erro. E é tudo que o diabo é especialista em fazer. Então qual é a verdadeira religião? O cristianismo arroga-se do título, se sobrepõe como a verdadeira religião. Por quê? Porque ele prega a verdade acerca de Deus e cultiva e promove as devidas relações deste para com o homem. Então, o nosso intuito sempre, através desse curso, desse estudo da teologia sistemática, é mostrar que o cristianismo satisfaz as exigências de uma religião verdadeira, visto que não pode haver mais do que uma religião verdadeira. Segue-se que a única religião verdadeira é o cristianismo. Os cristãos podem ter a convicção, a certeza de que o cristianismo é a verdadeira religião. A religião na sua essência. A religião, como nós já falamos, vamos repetir, é a vida em Deus. Uma vida que se manifesta em todos os nossos atos, em todas as nossas relações. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre a relação entre a teologia e a religião, ampliar um pouquinho mais a nossa conversa acerca disso. Então a teologia estuda aquilo de que a religião é uma realidade. A teologia estuda aquilo de que a religião é uma realidade humana, faz parte da condição humana. A religião, como já vimos, já observamos aqui, é a vida em Deus, a vida em que tomam parte ativa o intelecto do homem, a vontade do homem, poder de decisão, escolhas conscientes e as emoções, os sentimentos, que os pensadores chamam de as afeições humanas. A vida religiosa também envolve o homem todo o seu ser, toda a sua complexidade humana, do ser humano, e os fatos apurados das suas experiências com Deus no transcurso de toda a sua vida constituem a sua teologia, ou seja, a ciência
de estudar, de discernir, de compreender, de pensar acerca do Theos, de Deus. Teologia. Logia, ciência, estudo, entendimento, compreensão. Theos, Deus, no grego. Então, o homem é um ser que reflete, que pensa sobre as suas experiências, diferente dos demais animais. A teologia é, portanto, necessária e natural ao ser humano, porque o ser humano pensa acerca das coisas de Deus. O homem não pode deixar de ter uma teologia, salvo se ele deixar de meditar nas experiências mais sublimes e mais preciosas dessa vida. Por exemplo, nós vemos isso no livro de Gênesis, a narrativa de uma das augustas experiências de Abraão com Deus. Experiência essa em que Abraão aprendeu uma preciosa verdade, ignorada talvez até então. Ele aprendeu que Deus é um Deus provedor, o Jeová Jireh, o Senhor proverá. Nós vemos isso claramente no verso 14 do capítulo 22 de Gênesis. Ou seja, Abraão experimentou Deus, o Deus provedor, o Jeová Jireh, o Deus proverá. Ora, o que Abraão aprendeu naquela ocasião tornou-se pelo menos uma parte da sua teologia. E nós vemos claramente isso em Gênesis 22, de 12 a 15. Ok? Gênesis de 22 a 15. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Só um pouquinho. Então, os Salmos, por exemplo, estão repletos de experiências idênticas à de Abraão. E é também dessas reflexões do salmista a respeito delas. Esta é uma das razões do valor do livro dos Salmos. E na experiência que o salmista, o homem, aprende melhor e mais facilmente. A nossa teologia compõe-se, então, em parte das nossas experiências e das nossas reflexões em torno dessas experiências com Deus. Por exemplo, a Bíblia diz, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A própria Bíblia diz, nessa continuação, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O salmista diz ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que belas experiências o salmista relata aqui no Salmo 23. E que bela teologia, ou seja, reflexão acerca dos feitos de Deus dentro da experiência humana. Então é muito importante nós pensarmos um pouquinho sobre isso. Além das nossas experiências, a nossa teologia também consta com as revelações que Deus faz acerca de si mesmo. Deus é muito mais do que podemos experimentar, amados. Se limitasse, portanto, a nossa teologia exclusivamente àquilo que podemos experimentar de Deus, sem dúvida seria ela muito deficiente. Mas baseando-a, porém, nas nossas experiências da revelação divina, na maneira como Deus se revela através das Escrituras e também se revela a nós através das circunstâncias, das experiências, como nós estamos falando, ser-nos-á possível chegar a um conhecimento ainda mais elevado desse assunto. Então a teologia é então um estudo acerca de Deus, baseado na experiência do homem com Deus, mas também na revelação do próprio Deus através das Escrituras aos homens. Então trata-se na teologia não só da pessoa de Deus, mas também das suas relações com o universo. Vê-se então logo que é um estudo vastíssimo, amplo, completo, abrangente e de certa maneira tudo que existe, de tudo aquilo que existe, tudo aquilo que foi criado por Deus, porque todas as coisas se relacionam com Deus. Amém? Então pense um pouquinho sobre isso e logo em seguida no vídeo seguinte nós vamos falar sobre revelação. Como é que Deus se revela ao homem? Como é que ocorre essa revelação de Deus ao ser humano? Continue conosco, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.